certeza você já ouviu a frase doar sangue salva vidas e salva mesmo. O sangue é insubstituível e sem ele não podemos viver. A cada doação, até 4 vidas podem ser salvas. Mas será que as pessoas têm consciência da importância desse ato? No Brasil, menos de 2% da população doa sangue, de acordo com o Ministério da Saúde. Mas esse índice pode aumentar. É que até maio desse ano, restrições da Anvisa e do Ministério podiam impedir a doação por parte de homossexuais. Norma que foi considerada inconstitucional pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. No artigo 5º de hoje, vamos falar sobre o impacto dessa decisão nas doações e como aumentar cada vez mais esse gesto que pode garantir nosso bem maior, a vida. O caput do artigo 5º determina que todos são iguais perante a lei e garante, entre outras coisas, a inviolabilidade do direito à vida. E muitas vezes a nossa saúde depende de uma transfusão de sangue. Para debater o tema, eu converso via Skype com a advogada Cibele Fernandes Dias, especialista em direito constitucional, e com Rodolfo Duarte Firmino, coordenador-geral de sangue e hemoderivados do Ministério da Saúde. Muito obrigada pela participação de vocês aqui via Skype. Doutor Rodolfo, a Organização Mundial de Saúde estima que pelo menos 1% da população deve ser doadora de sangue. No Brasil, esse índice fica um pouquinho acima disso, 1,6%. Mas mesmo assim, ele pode ser considerado baixo, já que é um gesto tão simples e tão importante. Exatamente. O que a gente percebe é que, apesar de a OMS alertar os países que um índice seguro para doação de sangue seria entre 1% e 3% da população brasileira, a gente percebe que, apesar da gente estar acima do mínimo que a OMS preconiza, a gente acha que esse número ainda pode melhorar, tendo em vista que o povo brasileiro é um povo, por natureza, bastante solidário. E isso depende muito da complexidade do sistema de saúde em cada país. E como hoje a gente tem um país mais estruturado, com um sistema de saúde mais sedimentado, mais forte, e lembrando que a gente tem o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que é um privilégio no mundo, a gente gostaria de ver a população tendo uma melhor resposta. Lembrando para todo mundo que a gente sempre pensa que quem depende de sangue é aquela pessoa que se acidenta, né? Hoje em dia a gente não está mais saindo tanto de casa, a gente não vê mais tanto acidente, mas na verdade não é. Infelizmente, mesmo que a gente não saia de casa, pratique o isolamento, fique mais dentro de casa, muitas pessoas dependem do sangue cronicamente. É o caso, por exemplo, daquelas pessoas com anemias crônicas, anemias de nascença, como talassemias, anemia falciforme, e alguns casos severos de câncer no sangue, como, por exemplo, as leucemias. Essas pessoas dependem de sangue diariamente para se manterem vivos. Então, a gente lembra a todos os brasileiros, a todos aqueles que estão escutando, sangue é vida. Vamos ajudar a salvar a vida dos nossos irmãos brasileiros. Pois é importante a todo momento, né, doutor Rodolfo? Agora, doutora Cibele, para garantir a segurança tanto de quem doa quanto de quem recebe esse sangue, a legislação é bem ampla e bem específica, não é mesmo? Sim, nós temos no Brasil uma política nacional de sangue muito bem estruturada. Antes da Constituição de 88, nós já tínhamos a Lei Federal 7.649, de 25 de janeiro de 1988, que estabeleceu a obrigatoriedade do cadastramento dos doadores de sangue, bem como a realização de exames laboratoriais no sangue coletado, visando a prevenir a propagação de doenças. Mas a Constituição de 88 é que deu um grande salto no sistema público de saúde, porque foi ela que criou o SUS. E essa Lei 10.205 de 2001 criou o SINASAM, o Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados, no âmbito do SUS, e previu também a Política Nacional de Sangue, Componentes e Hemoderivados. E respondendo a essa pergunta, nós temos sim uma Política Nacional de Sangue muito bem estruturada na Constituição, na legislação e em atos administrativos normativos do Ministério da Saúde, da Anvisa e também dos demais entes da Federação. E uma alteração recente nas normas da Anvisa e do Ministério da Saúde pode ampliar o leque de doadores. Por maioria, os ministros do STF entenderam que a restrição à doação por parte de homossexuais é inconstitucional. Vamos conferir a reportagem.
Os ministros analisaram normas do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária que proibiam a doação de sangue por homens que tiveram relação sexual com outros homens ou com parceiros deles nos últimos 12 meses. Por 7 votos a 4, o plenário do Supremo entendeu que tanto a portaria do Ministério da Saúde quanto a resolução da Anvisa são inconstitucionais e geram preconceito. Os ministros concordaram com o argumento do autor da ação, o Partido Socialista Brasileiro, de que os riscos de contrair uma doença sexualmente transmissível vêm do comportamento e não da orientação sexual. Para a diretora de hemoterapia do Hemocentro de Pernambuco, a decisão veio num momento muito importante. O centro está com menos da metade de seu estoque. Com a pandemia do Covid-19, o Hemop sofreu uma grande baixa nos seus estoques de sangue. E nós precisamos continuar atendendo aos pacientes que necessitam do produto. O cantor Lucas Ribeiro também comemorou. Ele lembra que doar sangue era uma vontade antiga. Quando eu descobri há muitos anos atrás que eu não poderia doar sangue por eu ser gay, a primeira sensação que eu tive foi de tristeza. Tristeza pois doar sangue sempre foi uma vontade minha e tristeza pelas pessoas que precisam da doação de sangue. Eu posso dizer, finalmente, eu posso doar sangue. Doutora Cibele, essa é uma decisão bastante importante, não é mesmo? Sim, é uma decisão muito importante. O Supremo entendeu que ao colocar os homossexuais como grupo de risco exclusivamente pela orientação sexual, que essa norma seria ilógica e desproporcional, já que a orientação sexual não pode ser critério para a seleção de doadores por não constituir um risco em si. Doutor Rodolfo, o que se espera a partir de agora com essa mudança nas normas? Esse artigo, quando ele foi posto lá, ele se baseava na questão epidemiológica, né? Então, aí, dados estatísticos que, infelizmente, mostram que ainda tem uma grande diferença aí se a gente fizer recortes na população, na questão da incidência e prevalência de algumas doenças sexualmente transmissíveis. Mas, em atendimento à decisão do Supremo Tribunal Federal, nós derrubamos o artigo de prontidão, assim que notificados, e temos trabalhado na atualização da portaria para que a gente possa abarcar toda a população sem que haja qualquer viés de discriminação, porque a nossa intenção é exatamente essa, trazer cada vez mais pessoas, claro, com critérios de segurança, tanto para quem doa quanto para quem recebe, mas a gente tem esse desejo, como já foi falado na abertura do programa, de tornar esse 1,6% de brasileiros doadores algo na casa de 3% a 5% de doadores de sangue no Brasil. E para isso nós temos que receber os doadores sempre de braços abertos, sem viés para discriminação, sem viés em outro foco que não seja a segurança. Então, a gente tem adequado, a gente está atualizando a portaria para que não haja nenhum ruído de comunicação e que não haja percepção nessa portaria de que alguns ou algum grupo esteja sendo discriminado. Lembrando que todos são bem-vindos para a doação de sangue nos hemocentros e eles estão preparados para receber a todos de forma igual, de forma isonômica, né? E com respeito. Então, são todos bem-vindos e a gente espera, claro, né, que a gente tenha um número sempre crescente de doadores de sangue no país. E essa segurança, na verdade, ela vem muito dos testes que são feitos após a coleta de sangue, não é mesmo? Os testes que a gente faz depois da doação coletada, eles não são testes de diagnóstico, eles são testes de triagem. Então, eles não estão ali para diagnosticar nenhuma doença no doador. Eles têm uma triagem para aquela doação ainda mais segura. Mas a gente não pode abrir mão da triagem clínica, como a gente chama, aquela entrevista que tem com o doador, porque muitas vezes, por melhor e mais avançado que seja essa triagem, exames que se realizam na bolsa de sangue após a doação da população, a gente sabe que ainda existem questões como janelas imunológicas, que são períodos em que, mesmo a pessoa infectada e podendo contaminar outras pessoas, esses patógenos, vírus ou bactérias ainda não aparecem, não são capazes de ser detectados nos exames. E ainda por cima existem também muitas patologias que advêm de comportamentos de risco, de exposição das pessoas, que a gente só consegue detectar numa entrevista, num tete-a-tete com o doador,
e que ainda sequer a gente conhece isso na literatura e muito menos tem exame para fazer isso. Então, por isso que a gente não tem como ainda abrir mão da triagem clínica, da entrevista com o doador, mesmo que a gente realize exames de triagem sorológica, laboratorial, no sangue coletado. Antes de procurar um hemocentro para doar, é bom você saber se está em perfeitas condições de acordo com as normas gerais. E esse é o tema de uma das perguntas que chegou até a nossa equipe. Quais os impedimentos temporários para não se doar sangue? Dr. Rodolfo, quais são esses impedimentos? Infecções consideradas comuns na nossa população, como gripes, resfriados, algumas infecções bacterianas, como uma dor de garganta, ou qualquer problema de saúde que é transitório e que faz com que durante a aparição daquele problema, até que a pessoa faça o tratamento adequado e a cura, ela evite fazer a doação de sangue, porque nesse sangue pode estar carregando vírus, patógenos, bactérias, que lá no paciente, que já são pessoas que já têm uma debilidade no seu organismo, alguma doença, algum acidente, isso pode estar levando o indivíduo, o paciente que receber esse sangue, a adoecer e ter mais uma comorbidade. Também algumas alterações, né, como, por exemplo, febre, ou até alimentações inadequadas no dia da doação de sangue, como uma pessoa ter ingerido muita gordura, alimentos gordurosos ou bebida alcoólica, porque isso leva o organismo a fazer circular alguns elementos no sangue que podem ter uma repercussão para um paciente que já está acamado e que vai usar esse sangue. Agora, por exemplo, se a pessoa doou sangue ali 2 dias depois, ela apresentou algum sintoma que não apresentava no dia, ela deve avisar ao local onde ela doou o sangue? Isso é muito importante, até a gente estar sempre lembrando a população. Uma febre que aparece um dia depois, uma diarreia, uma dor de garganta que aparece um dia depois, pode indicar que esse vírus, essa bactéria, esse patógeno que levou ao aparecimento desse sintoma já estivesse circulando, mesmo assintomático, no dia da doação. Então, é muito importante que as pessoas deem esse feedback para o hemocentro, onde realizou essa coleta de sangue, para que a gente possa segregar aquele sangue antes que ele seja aplicado na transfusão. E as pessoas têm que estar observando, e qualquer alteração no organismo, entre em contato, avisa, informa o dia e o horário que você fez a doação, e isso torna a transfusão, a recepção desse sangue lá no hospital muito mais segura. Doutora Cibele, e se a pessoa intencionalmente vai doar sangue sem obedecer aos critérios recomendados aí de saúde, ela pode ser responsabilizada de alguma forma? O doador, ele assina um termo de esclarecimento, consentimento e responsabilidade pela doação do sangue. Então, essa responsabilidade, ela se divide em 2 espécies. Primeiro, nós temos que considerar que existe uma responsabilidade criminal. Caso o doador minta a respeito da sua condição ou oculte informações na entrevista, quando é feita a triagem clínica, ele pode ser responsabilizado por crime de falsidade ideológica. Mentir ou omitir deliberadamente pode ensejar responsabilidade criminal pelo cometimento de crime de falsidade ideológica. E também nós temos que pensar que cabe a responsabilização civil, que aquele que por ato ilícito causa dano fica obrigado a reparar o dano. Então, a doação de sangue é um ato onde o doador precisa estar consciente da sua responsabilidade, principalmente pela prestação de informações verdadeiras, ao responder o questionário e ao responder as perguntas na entrevista durante a triagem clínica. Bom, a gente vai fazer uma rápida pausa aqui na nossa conversa, nós vamos a um intervalo e já estaremos de volta com mais Artigo 5º para você. O Artigo 5º está de volta. No programa de hoje a gente fala sobre doação de sangue.
Sobre este tema, eu converso via Skype com Rodolfo Duarte Firmino, coordenador-geral de sangue e hemoderivados do Ministério da Saúde, e com a advogada Cibele Fernandes Dias, especialista em direito constitucional. E durante a pandemia, houve uma queda no número de doadores. Muitos hemocentros estão sem estoque de alguns tipos sanguíneos, mas a doação continua sendo muito necessária. Vamos conferir a campanha feita pelo Ministério da Saúde. Em tempos de pandemia, o que o mundo mais precisa é de amor. Exemplos não faltam. Na linha de frente, nos hemocentros, onde os heróis anônimos dão um pouco de si, para fazer pulsar a vida nas veias de quem precisa. A você, doador de sangue, o nosso agradecimento pelo grande ato de amor. Mais do que nunca, você é necessário. Informe-se em um hemocentro e saiba como doar em segurança. Seja solidário. Doe sangue. Doutor Rodolfo, muitas pessoas ficam preocupadas com a questão da segurança, mas é bom a gente lembrar aqui que os hemocentros estão adotando protocolos aí bem seguros, não é mesmo? Exatamente. Tanto o Ministério quanto a Anvisa, nos primeiros casos, quando começou a ser discutida a questão da pandemia, ainda era só uma epidemia em alguns locais, nós já vínhamos alertando e trabalhando junto com os hemocentros estaduais para que pudessem estar ampliando as questões de segurança. Isso quer dizer o quê? Que, apesar de já serem locais extremamente seguros e estéreis, que essa segurança estaria sendo reforçada junto aos hemocentros e junto aos postos de coleta, com maior espaçamento entre as pessoas durante os períodos de espera para as etapas da doação de sangue, permitir agendamento da doação de sangue, para quê? Para que não chegue todo mundo junto no mesmo horário, para que a gente possa respeitar a questão do distanciamento e também higienizando de forma ainda mais segura, vamos dizer assim, as macas, as cadeiras, que são de uso compartilhado. Lembrando que todo aquele instrumento que vai dentro ou em contato com o organismo, ele é descartável. Então, não tem a menor chance, o menor risco de um indivíduo adquirir nenhuma patologia, nem o Covid, nem nenhuma doença, por meio daquela agulha que se usa, daquela bolsa que se usa, porque esses elementos são descartáveis nos hemocentros. Doutora Cibele, e se por um acaso acontecer falta de algum tipo sanguíneo na rede pública, ela pode requisitar esse sangue da rede particular? Com certeza. Nós temos que lembrar que a Lei Federal 10.205 de 2001, que estabelece a Política Nacional de Sangue, prevê que esse Sistema Nacional de Sangue pertence ao SUS. Logo, o Sistema Nacional de Sangue integra uma rede nacional de serviços de hemoterapia, que é composto por serviços públicos e serviços privados. Logo, esses serviços privados fazem parte do Sinazam e fazem parte do SUS. E no tocante, em especial, a sua pergunta da requisição do estoque da rede particular, nós temos agora, durante a pandemia, a Lei 13.979 de 2020, que é a lei que estabelece as medidas de enfrentamento à emergência em saúde pública. E no artigo 3º, inciso 7, prevê como medida de enfrentamento a requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas. Ou seja, o estoque da rede particular pode ser requisitado. A requisição é um procedimento administrativo que garante o pagamento posterior de indenização justa. Doutor Rodolfo, e se em algum caso o estoque daquele tipo de sangue estiver totalmente zerado, ele pode ser substituído por outro tipo sanguíneo? Quando se falta um tipo específico de sangue, o O é como se fosse uma carta coringa no banco de sangue. Ele pode ser usado com segurança em substituição a outros tipos sanguíneos, sem que haja nenhuma reação de rejeição no indivíduo, aquele paciente que vai precisar. Então, por isso que a gente sempre lembra, todo sangue é muito bem-vindo, mas a gente faz aquele apelo especial, mais carinhoso, principalmente aquelas pessoas com sangue do tipo O, porque a forma e a usabilidade desse tipo de sangue é muito mais ampla
posto que ele é uma carta coringa dentro do banco de sangue. E complementando o que a doutora Cibele falou, nós aqui da Coordenação Geral de Sangue e Hemoderivados do Ministério da Saúde, durante essa pandemia, já tivemos recebido pedidos, né, de ajuda de alguns estados que enfrentaram ali momentos mais rígidos e mais difíceis da população estar comparecendo ao Hemocentro. E como nós somos um sistema nacional de sangue, que é o Sinazam, o que nós fizemos? Nós fizemos a mobilização de bolsas de sangue pelo país. Então, aquele sangue que foi doado em estados que estava ali num momento menos complicado, menos complexo e que tinham como socorrer outros estados, esses estados de prontidão, ao pedido da coordenação, cederam suas bolsas de sangue que puderam ser mobilizadas para os outros estados. Como, por exemplo, Pernambuco recebeu sangue de outros estados para poder manter suas atividades hospitalares essenciais andando. O estado de São Paulo recebeu sangue de forma nacional também, em alguns momentos. Piauí e outros estados que têm pedido essa ajuda, né, para a coordenação. Então, é importante lembrar que, apesar de a política ser, a exemplo do SUS, executada de forma estadual e municipal, né, pelos outros entes, ela é coordenada pela coordenação central, que é federal, e que todo o sangue que é doado em momentos de calamidade, em momentos de acidentes, de grandes eventos, catástrofes, ou até de uma pandemia tão importante quanto essa, esse sangue ele pode ser disponibilizado de forma nacional. Então, uma pessoa lá do sul do país pode estar fazendo sua doação de sangue, porque se por um acaso ali não tiver com a necessidade de usar aquele sangue naquele momento, ela pode estar distribuindo esse sangue por meio da Coordenação Nacional de Sangue para estados do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sudeste, tornando o Brasil esse grande Estado-nação, né, que parece às vezes uma colcha de retalho, porque nós temos muitos estados, mas que no final formamos esse lindo e uniforme Estado brasileiro. E não é raro a gente se deparar com pedidos de doação de sangue para amigos ou familiares que vão passar por cirurgias. Como isso funciona? Vamos a mais uma pergunta enviada para a nossa equipe. Quando a pessoa é internada em um hospital particular e precisa de uma transfusão, isso é cobrado? Doutora Cibele, pode ser cobrado quando a pessoa está internada num hospital particular, por exemplo? Então, a nossa resposta é não, né? O que nós temos que lembrar é que o artigo 199, parágrafo 4º da Constituição, a Constituição já proíbe a comercialização do sangue. Mas é permitida, isso a lei tem dispositivo específico, é permitida a remuneração dos custos dos insumos, reagentes, materiais descartáveis e da mão de obra especializada, inclusive honorários médicos. Nós temos que lembrar também que a portaria 158 do Ministério da Saúde prevê que a doação de sangue deve ser voluntária e altruísta, não devendo o doador de qualquer forma receber remuneração em virtude de sua realização. Agora, doutor Rodolfo, quando a gente doa para uma pessoa específica, esse sangue vai para ela ou funciona mais como uma reposição do estoque? Isso, exatamente. Quando se utiliza ainda essa estratégia de falar que você tem um parente internado ou que vai fazer uma cirurgia, então que você precisa de passar num banco de sangue, num hemocentro e deixar sua doação, na verdade não é que esse sangue vá para aquele paciente, ele vai recompor o banco de sangue, porque se for necessário a utilização de sangue durante qualquer procedimento e durante toda a estadia de qualquer paciente em um hospital, em um local de saúde, ele vai ter garantido o suporte hemoterápico, ou seja, garantido a bolsa de sangue. Ele não pode ser condicionado a receber o sangue somente se ele tiver parentes para doar. Porém, é uma estratégia que foi muito utilizada e ainda se utiliza em alguns serviços para que possa repor os estoques do banco de sangue. Também tem muitas pessoas que se cadastram e são doadores efetivos ali. Isso também é bastante incentivado, não é?
Isso é bastante incentivado. As pessoas realmente elas têm que, pelo menos, conhecer o serviço, gente, para perceber que não tem risco, que não tem dor, que não tem nenhum sofrimento. Muito pelo contrário, é só alegria. Você vai sair com seu coração cheio de alegria, pleno, por ter ajudado de uma forma tão ímpar, tão singular a nossa sociedade. E para incentivar cada vez mais a doação, doutora Cibele, muitos estados e municípios concedem isenção, por exemplo, de taxa de concurso para quem é doador. Isso é legal? Sim, isso é legal. O Supremo já decidiu essa questão num recurso extraordinário a respeito de uma lei municipal do município de Mogi Guaçu, no estado de São Paulo, que estabeleceu uma isenção da taxa em concurso público para doadores de sangue. E esse caso foi objeto de uma decisão do Supremo. O Supremo decidiu que a lei municipal não era inconstitucional, que não violava nenhum princípio da Constituição. Claro, porque esse prêmio, digamos assim, aquele que doa sangue, é um prêmio para todos aqueles que participam desse gesto, como o Dr. Rodolfo falou, esse gesto voluntário e altruísta. E cabe ao poder público incentivar e fomentar. Quando a lei estabelece a isenção na taxa de concurso público, nós não temos que encarar isso como uma contraprestação, como uma remuneração, como algo em troca, não é isso. É um incentivo, é o fomento, é um prêmio por um gesto altruísta de qualquer pessoa que doa sangue. Então, não há nenhuma ilegalidade, nenhuma inconstitucionalidade em leis municipais, estaduais ou até, eventualmente, né, nós não temos lei federal, mas até, eventualmente, se fosse aprovada, que previsse isenção da taxa de concurso público para doadores de sangue. Bom, para incentivar ainda mais, então, doutor Rodolfo, qual que é o recadinho final do senhor aí, antes da gente encerrar o programa, para quem está nos assistindo, se animar e doar sangue? A gente fica aqui sempre com aquele convite, né, para toda a população que estiver aí pensando, né, de uma forma de ajudar as pessoas, principalmente em momentos difíceis como a gente está passando ultimamente no mundo inteiro, em que a gente às vezes tem que ficar ali em casa e não sabe nem como ajudar o próximo. Acho que nesse momento, mais do que nunca, né, as pessoas podem estar ajudando e outras vão estar com certeza dependendo da sua ajuda. Se você está aí pensando, mas tem alguma dúvida, tem algum medo, liga para o Hemocentro mais próximo da sua casa, agenda uma visita, agenda uma doação, que você vai conhecer um mundo novo e uma forma nova de ajudar as pessoas que estão próximas ou até distantes aí por meio, né, de mobilização de bolsas de sangue. Seja um doador de sangue, doar é um ato de amor. E com esse recadinho a gente encerra o programa Artigo 5º de hoje. Dr. Rodolfo, doutora Cibele, muito obrigada pela participação de vocês aqui conosco. Muito obrigada, Flávia. Muito obrigado, Flávia. Muito obrigado, doutora Cibele. A gente fica muito grato de poder divulgar e levar essa mensagem de doação para todo mundo. Quanto mais gente, melhor. E eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os nossos programas pelo site da TV Justiça ou no nosso canal no YouTube. Saúde para todos nós e até o próximo Artigo 5º. Tchau!